E aí, pessoas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vim falar sobre Corinthians e São Paulo e Barcelona e Real Madrid. Dois jogos, dois clássicos maravilhosos de se assistir no mesmo dia. Domingo foi um dia maravilhoso para mim, para quem torce pro Corinthians e pro Barcelona. O Corinthians saiu da zona de rebaixamento, vencendo o seu filho, né, de costumes, como sempre, né? É uma freguesia que a gente já está acostumado. Eles não aceitam, mas fazer o quê? Contra fatos não há argumentos. Seja no Morumbi, seja na Neoquímica Arena. O que o Ranieri jogou, cara, sem palavras. Principalmente André Carrilho. Carrilho, peruano, maravilhoso. Você, cara, você... O André, tudo bem que o André, ele é intenso, né? O André traz uma intensividade dentro de campo que o Carrilho não tem. Mas o que o Carrilho tem de experiência, de técnica, cara, tem como não ser titular, cara. Não tenho. Eu acho que é o time titular. O que o Bidon jogou também, cara. O time do Corinthians foi sublime dentro de campo. Não deu o São Paulo. O São Paulo arranjou dois gols porque o Corinthians deu dois gols pro São Paulo. Então, o Corinthians foi dominante em todas as fases do campo. Seja desde o ataque à defesa. Acontece, né? Infelizmente, o Ranieri vai fazer a saída de bola, não prestar atenção, acaba perdendo. Acontece. Eu acho que o Diniz não tem o trabalho de trazer o jogador de volta pro jogo, né? No intervalo. Porque querendo ou não, isso afeta o cara. O cara fez o gol, depois entrega a bola. E aí em seguida, você só vê o Corinthians. Corinthians aqui, ó, praticando futebol arte. Corinthians de 2015. Cara, que vitória. Que vitória com sobras, com sobras. O Corinthians poderia ter terminado na 15ª colocação, que eu me lembro, mas ainda tava rolando o jogo ontem. Então, acho que ele tá na 16ª, acho que é 16ª. Saiu da zona, foi o Grêmio na zona de rebaixamento. Eu não tenho muito o que dizer do jogo porque foi isso. A forma como eu vi. São Paulo engolido. Como sempre, né, mano? Esse cara é um desgraçado. O Luciano sempre faz gol. Um desgraçado. Eu já tenho o ranço dele já. Eu adoro quando a torcida ataca algum negócio dele, algum negócio, ou xinga ele. Que ele vem pra. E aí, ó, lembrei. E aí tem um lance polêmico que chamaram o VAR. O VAR foi lá pra ver o gesto obsceno do jogador do São Paulo, porque assim, contra o Corinthians, eles vão falar na súmula lá que não teve a mão na genital, não sei o que, mas teve o gestual. E se o gestual abre margem para interpretação, porra, era vermelho, era simples. Só que tem ali um gesto, mas não é intencional. Foi mais ou menos assim a súmula do Daronco. E Daronco, eu te odeio, Daronco. É que nem o Klaus. Klaus, eu quero seu mal, Klaus. Enfim, pra mim foi essa parte do jogo foi difícil de engolir porque teve o gesto, pra mim teve. é, E não gosto de pensar assim, mas sempre parece que quando dá o Corinthians, principalmente o STJ, tá tendo muitas coisas. Parece que é um tipo de perseguição nesses últimos tempos. Enfim, mas não foi isso que atrapalhou o jogo. Acho que a arbitragem teve esse problema aí no final do primeiro tempo e foi resolvido, enfim, não foi expulso, vida que segue, mas o Corinthians dominou, belo gol do Mateuzinho, o Mateuzinho jogando fino da bola também. Todo mundo do Corinthians foi bem, mas os caras que fizeram os gols foram os que se destacaram. Depois o Diniz segurou um pouquinho o Bidu e deixou o Matheus subir mais, né? Mas o Bidu também ajudou demais com passe por dentro, infiltrando. Os melhores laterais que eu acredito que tem no Brasil hoje é porque eles são muito subestimados. As pessoas subestimam eles, mas assim também. Eu acho que eles são um 7,5. Quando eles pensam que eles são 9, aí. Aí esquece. Mas ótima vitória do Majestoso. O Corinthians segue firme com o Diniz e assim, não tenho, depois de muito tempo, como eu falei, depois de muito tempo analisando o Diniz, a gente tá vendo coisa aí, a gente tá vendo a evolução do time. E Bidon, cara, você tem que pisar mais na área, você tem que fazer mais gols. Cara, aquela dominada, aquela olhada pro gol, cara, acho que aquela chapada aí de quem conhece. Apesar de que o São Paulo não pressionou, né, ninguém, o que eu achei incrível, que o São Paulo tava vendido em jogo, tava parecendo o Real Madrid, que a gente vai chegar lá. Mas, cara, e o Garro com mais duas assistências, cara, incrível o que o Diniz fez com o Garro, recuperando o jogador por completo, é um outro jogador. O Diniz fazendo esse negócio de manter os titulares, né?
Então a gente começa a ver o desenho do time titular e a gente pensou que ele ia poupar no jogo passado, não poupou, jogou. A gente pensou que ia poupar nesse, não poupou, jogou todo mundo também. Então, assim, eu acho que é como ele diz, o jogador não é só carne e osso, tem a questão psicológica, mas também é carne e osso, porque eu acho que vai ter um momento que eu acho que isso vai ser cobrado, né? Eu acho que ele vai precisar poupar, sim, jogadores em alguns jogos, mas, por enquanto, cara, eu só tenho positividade para falar do Diniz. E é isso, vai Corinthians. E agora vamos para outro jogo que ocorreu no domingo também, mais cedo, às 4 horas, Barcelona e Real Madrid. Um jogo válido pela La Liga. É, o retorno, né? É a segunda etapa final praticamente da La Liga, só falta 3 jogos. Barcelona vai buscar esses 100 pontos, sim. Foi uma vitória tranquila, sem muito esforço do Barça. Quando o Barça pressionou, ele fez 2 gols assim, e o Real Madrid estava vendido. E a impressão que deu foi que o Real Madrid aceitou, que ia ser aquilo mesmo, não ia sair muito daquilo. O Barça ainda teve mais chances de fazer uma goleada, sinceramente. Mas também se sente que os jogadores do Barcelona se acomodaram e o jogo foi aquilo. Acho que os jogadores do Barcelona queriam mais que o jogo acabasse e do Real Madrid que ficasse por aquilo mesmo. Eu acho que eles não iam forçar muito algum contra-ataque ou algo assim, porque não tinha como. O Barcelona estava invocado mesmo. Eles queriam levantar esse título da La Liga dentro de casa com um belo gol de falta do Rashford, um puta gol de falta maravilhoso. Em seguida vem aquela jogada trabalhada em conjunto, né? Com um belo passe do Dani Olmo pro Ferran. E eu vou fazer meu geral do time, da temporada, quando acabar a temporada europeia. Mas o que eu tenho a dizer é isso, né? O time do Barcelona são jovens, são jogadores de La Masia, e o resultado que eles estão trazendo é incrível. O Hans Flick é um puta treinador. Infelizmente ele perdeu o pai no dia do jogo, mas trouxe felicidade. Deve ser um mix de emoção louco, né? Como ele mesmo disse, porque o Hans Flick ele tá diferente. No Bayern de Munique, ele tinha aquela frieza alemã, sabe? Mas eu acho que o Barcelona derreteu o coração desse cara. Ele fala com gosto da cidade, ele fala com gosto do clube, ele fala com gosto das pessoas, fala, ele se sente que tem uma sinceridade, um amor realmente, quando ele trata de Barcelona, e seja do time ou da cidade. Então, acho que tá rolando uma sinergia muito forte, uma simetria, que poucas vezes a gente vê no futebol. Um exemplo que a gente já viu recentemente foi Jürgen Klopp com o Liverpool, que foi algo incrível, incrível mesmo. E eu acho que isso está se acontecendo no Barcelona, tanto no Barcelona quanto no Corinthians. A gente vê isso no Abel, no Palmeiras também. Enfim, o bom de ter treinadores que tem um trabalho contínuo, e o Hans Flick, a margem é só de evolução. Parece que não tem um teto, ainda não chegou no teto. A gente já viu muita coisa, mas ainda não chegou no teto. Então é isso, comemorar esse título de La Liga. Cada vez mais o Barcelona vai diminuindo La Liga, agora é 29 contra 36. Isso é muito importante para o Barcelona, muita gente não valoriza, mas sim, vencer La Liga, vencer os pontos corridos é sim fundamental para o Barcelona. Houve um tempo onde o Barcelona só tinha 10 e o Real Madrid já tinha 25, então para o Barcelona, assim, para o povo, o pessoal da Catalunha é super fundamental, sabe? Títulos nacionais também. Claro que a Champions fica naquela, mas é mais pela pressão do Real Madrid do que do Barcelona em si. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, compartilha, comenta e até o próximo. Falou!